ele nos perguntou: Jesus é Deus? Pergunta interessante. Sim. Vamos agradecer ao nosso amigo e irmão Davi, que traz a sua indagação. Jesus não é Deus, né? Nós aprendemos na religião divina que Deus é o Criador incriado. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Isso aí fica bastante claro em todas as pregações, em todas as explicações, toda a doutrina ecumênica da religião divina é bastante claro de que Deus é o Pai, Jesus é o Filho. E nós temos então essa compreensão de que também nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, criados pelo Pai Celestial, que é Deus. A diferença é que Jesus evoluiu em linha reta e é o unigênito do Pai. Mas nós, como filhos de Deus, somos convocados a crescer, a evoluir, a melhorar sempre. O Evangelho do Cristo Jesus nos mostra isso que nós estamos falando. Aqui nós temos, por exemplo, o ensinamento do Mestre Jesus no Evangelho de João, Evangelho anotado por João, o Evangelho de Jesus. Nós temos aqui, por exemplo, nesses versículos de 1 a 3, este ensinamento que vai clarear a nossa resposta e acredito que o Davi vai ficar satisfeito com ela. Jesus então estava proferindo palavras de despedidas e ele vai fazer a oração sacerdotal dele para com o Pai. Então Jesus falando com o Pai, que é Deus. Jesus se expressa assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem mandaste. Então já está claro aí que o Pai Celestial é Deus. O Cristo foi mandado por Deus. Então, não é a mesma coisa. Deus não é Jesus. Jesus é um com Deus por conta da sua evolução, do seu crescimento. Mas nós temos ainda outro registro aqui. Vejamos no versículo 10 desse mesmo capítulo 17, Jesus orando ao Pai diz assim: é por eles que eu rogo. Jesus falando com Deus, pedindo por todos nós, no versículo 9. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E no versículo 10, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles, nos discípulos, eu sou glorificado. Então, Jesus está deixando bastante claro de que Ele é o Filho, Deus é o Pai. E ainda mais nós vamos encontrar no versículo 21. Vamos lá no mesmo capítulo 17, nesse versículo 21, o que nós vamos encontrar? Esse outro ensinamento. Jesus dizendo: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me mandaste. Então Jesus deixando claro de que ele não é Deus. Ele está deixando claro que Deus é o Pai, Deus é o Criador incriado, Deus é quem o mandou à terra para que trouxesse a mensagem da redenção, a mensagem da salvação para todos nós. Mas, Davi, no Apocalipse redentor de Jesus, tem aí a comprovação daquilo que você indaga, né? Você pergunta se Jesus é Deus. Olha, Apocalipse do Cristo, capítulo 1, os 3 primeiros versículos nós lemos assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu.
Então fica bastante claro nessas citações que nós trouxemos do Evangelho do Cristo e do seu Redentor Apocalipse, que Jesus é Jesus, Filho de Deus, e Deus é o Pai, Criador de todos nós. E também tem aqui no livro 101 Lições de Amor, do Amor de Deus, que o irmão Paiva lançou agora, recentemente, na lição 38, olha que interessante, Davi. Jesus é Deus em nós. E o irmão Paiva escreve assim, olha, o segredo da segurança espiritual e pessoal no fim dos tempos é precisamente estarmos integrados na lei divina expressa na terra por Cristo Jesus, que é Deus em nós. Então, fica bastante claro também nessa explicação que o irmão Paiva nos oferece de que Deus é o Pai Celestial. Jesus é o Filho unigênito e se manifesta Deus em nós através do próprio Cristo. A gente tem também, irmão Jaime, uma pergunta que chegou também pelo YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos, que tem tudo a ver com essa pergunta que o Davi também nos deixou lá no canal no YouTube. O José Cardoso, ele pergunta assim: como vocês poderiam colocar Jesus como uma pessoa separada do próprio Deus? Como Deus não é uma pessoa, sendo que sem um corpo humano não poderia existir uma alma? Muito interessante, José Carlos. Vejamos, toda a pregação da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo proclama que Jesus é um com Deus. Então, não há separação. Acompanhando essa programação 100% Jesus, José Carlos, você acompanhou e faz a sua pergunta pelo YouTube, né? Você vai ter essa certeza de que Jesus e Deus são a mesma entidade para nós. Porque Jesus sendo um com Deus, e um no sentido da sua integração. Da conexão. Perfeito, né? Então, Jesus representa Deus para todos nós por conta de toda a sua evolução, de toda a sua mensagem de amor e renovação que ele traz para todos nós. Agora, o próprio Jesus, no seu Evangelho, segundo João capítulo 10, no versículo 30, o que é que nós lemos? Eu e o Pai somos um. Então, são separados. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Agora, a integração é perfeita. Eu e o Pai somos um. E no versículo 22 desse capítulo 17, nós vamos ler o quê? E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, Jesus falando com Deus, para que sejam um como nós somos um. Então, Jesus é um com Deus por conta de toda a sua evolução. Jesus cumpriu e cumprirá sempre todas as ordenações do Cristo, do Pai Celestial. Por isso é que ele é realmente um com Deus. Então, esse eu acredito que atende a sua primeira indagação, José Carlos. Agora, você diz também, pergunta, como é que Deus não é uma pessoa, sendo que sem um corpo humano não pode existir uma alma, né? Vejamos o que é que nos ensina a religião divina. Primeiramente, ela nos mostra que o espírito é anterior ao corpo. O irmão Paiva sempre lembra, estamos corpo, mas somos espírito. Então, o espírito existe independente do corpo. Para o profeta Jeremias, o mundo espiritual traz essa revelação para ele, e a gente vai ler no capítulo 1, versículo 5, esse recado, essa mensagem. Olha que ensinamento. O mundo espiritual superior trazendo para Jeremias o quê? Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, da sua mãe, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então, o mundo espiritual superior, o anjo da guarda, o Espírito Santo, dizendo para Jeremias que antes dele estar no ventre da mãe, Deus já o conhecia. O conhecia em espírito, não em corpo. Então, o espírito existe sem o corpo. O corpo é um instrumento, é uma ferramenta que o espírito recebe como oportunidade aqui nessa vida material para poder evoluir, para poder crescer. Então, não é uma necessidade
que o espírito tenha um corpo. Ele só vai precisar do corpo se ele, caindo, errando, precisar se recuperar. Nesse planeta Terra, ele vai precisar de um corpo material. Agora, nós, originalmente, somos espírito. Jesus, no poço de Jacó, falando com a mulher samaritana, está lá no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 24, Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade. Ora, o espírito é criado em semelhança ao Pai Celestial, a Deus. Deus é espírito. Nós somos criados à imagem do Pai Celestial, somos espírito. Então, como é que nós podemos entender essa situação? O espírito precisa de um corpo de carne quando ele vem para o mundo material. Como é que ele vai aqui caminhar? Como é que ele vai aqui crescer? Através do corpo material que vai servir para ele de ferramenta. Então, o corpo carnal é a morada do espírito. E o espírito, sim, é que é eterno. Então, nessa evolução, o corpo de carne vai possibilitar que o espírito cresça, que o espírito evolua. Todos nós erramos, todos nós precisamos evoluir, a vida material nos dá essa oportunidade. Então, tirado o espírito, o que é que sobra? O cadáver. Sobra o cadáver. Morreu, como se diz, morreu. Morreu por quê? Porque o espírito não está mais naquele corpo. Nós somos, antes de tudo, um espírito, antes de estarmos nesse corpo de carne. Também no livro 101 Lições do Amor de Deus, na lição 82, nós temos aqui este ensinamento que o irmão Paiva nos oferece, meu amigo José Carlos, que diz assim, olha, o amor vivo entre nós. O irmão Paiva diz que do Evangelho só vem amor. Deus é amor. E Jesus é o amor vivo entre nós. Então Deus é Espírito e Deus é amor. E Jesus é esse amor vivo entre nós, como que a convocar a cada um de nós para quê? Para entendermos que antes de sermos um corpo de carne, antes de termos essa vida material, nós somos um espírito. Então, o espírito pré-existe ao corpo. Agora, precisamos cuidar bem dessa vida. É nessa vida que nós temos essa oportunidade de vivenciar todos os ensinamentos do Pai Celestial, melhorarmos, crescermos, evoluirmos e construirmos a nossa felicidade eterna em espírito, não nessa vida passageira, nesse corpo de carne. Então, a religião divina nos mostra isso muito claramente. Jesus não é uma pessoa, é uma entidade separada de Deus, é um com o Pai Celestial. E também nós aprendemos que o Espírito existe antes do corpo de carne. O Espírito evoluindo não precisa do corpo de carne, precisa do corpo material, porque errou, caiu e agora precisa se recuperar. Como diz o irmão Paiva, a reencarnação é uma oportunidade, oportunidade no corpo material para o Espírito evoluir. É o espírito que existe antes desse corpo material, depois desse corpo material, após o fenômeno da morte, e que independe, né? Mas a nossa alma preexiste a tudo isso. O corpo é que depende, né, da alma para a sua existência. A gente agradece demais a pergunta do José Cardoso, também do Davi. Trouxeram esses pontos fundamentais sobre quem é Deus, quem é Jesus para o nosso entendimento, a partir dessas lições que estão fartamente explicadas nos livros da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, e também nas pregações que você acompanha na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. A gente agradece o ministro pregador da religião divina, irmão Jaime Bertolin, trazendo hoje a sua participação, e a gente convida você a continuar mandando a sua pergunta sobre esse ou sobre outros temas pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos nos comentários ou pelo nosso WhatsApp, código de área 11 99 831 8195. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre!